Olá, meu nome é Michele Cozendei, sou professora do curso Teatro em Modo Digital da Escola Janelas para a Arte. O intuito desse curso é promover reflexões sobre o hibridismo entre teatro e as mídias digitais. Bom, nessa aula zero eu quero começar falando um pouco sobre técnica e tecnologia, né? O que seria isso? Se a gente olha atualmente, né, para esse momento que a gente está vivendo, né, século XXI, a gente já logo pensa que tecnologia, a gente já remete às mídias digitais, né, internet, todos esses meios que a gente tem para se comunicar. Mas se a gente coloca a técnica como um caminho de fazer e a tecnologia como um dispositivo, a gente vai ver ao longo não só da história do teatro, mas da própria humanidade, momentos que aconteceram esse tipo de relação, só que de maneiras diferentes. Então eu vou pensar agora na pré-história, por exemplo, tá? Trazendo esse conceito de técnica e de tecnologia. A gente vai falar sobre a invenção do fogo pelo homem. Então a gente olha para isso, a gente logo pensa na pedra, né, na madeira. Isso, naquele momento, era a tecnologia, porque era o dispositivo, era a ferramenta que o homem tinha. E a técnica, né, que é a fricção desses elementos, era como era feito o fogo. Então, a técnica e a tecnologia, elas já sempre estiveram presentes, tanto na história da humanidade e quanto na história do teatro. Então, por exemplo, a gente vai lá agora para o teatro grego, tá? O teatro grego, os atores, eles utilizavam coturnos, que eram sapatos maiores, para quê? Para que eles se sentissem grandes, para que a plateia também tivesse a sensação. Isso é uma tecnologia daquele momento. A técnica era como fazia. Por exemplo, o uso das máscaras, também nesse tempo. A máscara fazia com que a voz ela fosse melhor projetada. Então, na verdade, a gente tem alguns outros exemplos. O Deus Ex Machina, que era um guindaste, que fazia com que um ator ficasse grande, porque ele representava um deus ou uma divindade, e a plateia ela via essa grandiosidade a partir desse dispositivo que é o guindaste. Então, a relação do teatro com a tecnologia ela foi se modificando, porque a tecnologia também se modifica. Então, é para a gente pensar que o que está acontecendo, por exemplo, nesse exato momento, a gente acha que tudo é muito novo. E não é. O teatro ele está sempre olhando para o seu tempo. Né? Você pode até não usar hoje a mídia digital como veículo para essa comunicação. Você pode até negar, mas o teatro ele vai estar sempre olhando e se relacionando com aquilo que está acontecendo hoje, atualmente. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente olha para esses trabalhos que estão acontecendo, né, nessa pandemia, a gente fica se perguntando, esse é teatro, não é teatro? A minha preocupação não é essa, nem quero responder essa pergunta porque eu acho que seria muito ousadia, mas a gente não pode negar que existem elementos da teatralidade acontecendo, né? Um dos elementos, não é o que define o teatro, mas é a presença. Então, quando a gente fala de presença, a primeira coisa que a gente pensa é nessa presença, nesse convívio físico. Só que quando uma obra ela é mediada por alguma tecnologia, por exemplo, vamos falar das mídias digitais atualmente, a gente está falando do tecnovívio. É uma presença virtual, porque virtual não é oposto de real. O que está acontecendo aqui? Eu sou real, eu estou falando isso para vocês. A gente pode talvez não estar no mesmo tempo, assim, que vai estar gravado, mas que é real, que essa relação que acontece existe. Então a gente vai olhar para tudo isso e perceber e analisar o que está acontecendo hoje, né? Porque o teatro ele se reinventa e tem muita coisa acontecendo, independente se a gente vai dar nome ou não a isso, que tem elementos sim da teatralidade, como as lives ao vivo, como alguns trabalhos pelo Zoom que estão acontecendo, que estão em cartaz. E isso é muito interessante da gente perceber o quanto a gente consegue se reinventar nos novos tempos. Talvez seja muito novo para algumas pessoas isso, porque a gente
talvez não tinha uma proximidade muito grande com essa tecnologia. Então, aquilo que era chamado de teatro de exceção, porque esse tipo de relação já acontece desde a década de 80, né? Agora, nesse momento, onde a gente tem esse caminho para a gente se comunicar, passou a ser o teatro do possível. Então, olhando para isso que a gente tem hoje, né? Esse caminho, a proposta desse curso é que a gente possa analisar essas obras e construir uma composição cênica individual, onde a gente possa beber desses elementos e construir alguma coisa a partir de um desejo nosso, de algum discurso artístico que você vai construir, que você vai dizer. Eu vou dar um exemplo de um espetáculo que eu assisti, já tem um tempo, que é da direção da Cris Jatahy, chamado Se Elas Fossem para Moscou, inspirado na obra do Tchekhov e As Três Irmãs. Foi muito interessante essa experiência, que a gente ficava no teatro a partir do convívio, um grupo de pessoas, em uma outra sala, no mesmo teatro, que foi construída uma sala de cinema, onde um outro grupo de pessoas assistiam da mesma maneira ao vivo, a partir do tecnovídeo, ou seja, a mídia digital mediando o mesmo espetáculo. Então, algumas pessoas você podia assistir presencialmente de forma física um dia, e no dia seguinte você poderia assistir a partir da sala de cinema, porque o espetáculo era filmado ao vivo, né? Então, isso é uma experiência que existe, que aconteceu e que tem outras obras que a gente vê, a gente percebe a mídia digital como esse caminho de comunicação, né? E a partir desses exemplos, né, eu convido a vocês a participarem do meu curso para que a gente possa não encontrar uma resposta sobre isso, mas descobrir caminhos que, a partir da mídia digital, desse dispositivo, que a gente possa ter elementos da teatralidade e construir alguma coisa que a gente deseja repartir com o outro. E a primeira provocação que eu faço, né, para a gente iniciar essa composição é: o que hoje, diante disso tudo que a gente está vivendo, o que você tem para dizer para o mundo? Qual é o seu desejo interno? Esse vai ser o ponto de partida para você construir o seu trabalho nesse curso, tá? E para finalizar, eu vou dividir uma frase da atriz Grace Passou, que eu escutei há pouco tempo, que perguntaram para ela o que ela acha que está acontecendo, se ela está fazendo teatro, se as pessoas estão fazendo teatro ou não, o que a gente pode denominar, porque a gente tem uma capacidade de querer dar nome para tudo, e talvez a gente não vá dar, ou não tão cedo. Mas ela disse: eu não estou doando meu tempo para responder se é teatro ou não, porque o essencial é a vida. E isso me afetou muito, porque eu acho que o ponto de partida tem que ser esse. Se a gente quer afetar, dizer, independente se o que a gente está fazendo é audiovisual, se é teatro é audiovisual, essa relação que já existe há tanto tempo, o importante é que a gente possa ter como objetivo alcançar o outro e transformar em poesia esse discurso. Então eu convido vocês para que a gente possa, durante o curso, construir caminhos de reflexão para que a gente possa se provocar. Obrigada!